varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, na leitura do Antigo Testamento, dos livros proféticos. O livro do profeta Sofonias, Os Pobres da Terra, é o 17º livro do Antigo Testamento, entre os livros proféticos, o livro número 17, e o 45º, número 45, do Antigo Testamento na nossa contagem geral. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do profeta Sofonias, Os Pobres da Terra, no seu primeiro capítulo, em todos os seus 18 versículos, não é? Vamos para a leitura de hoje. Leitura do livro do profeta Sofonias, Os Pobres da Terra, primeiro capítulo, primeiro tópico, título: Palavra de Javé que foi dirigida a Sofonias, filho de Cussi, filho de Godolias, filho de Amarias, filho de Ezequias, no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Primeira parte do livro do profeta Sofonias, Os Pobres da Terra, julgamento sobre Judá. O primeiro tópico foi o título, né? Agora o segundo tópico, o julgamento universal. Eu vou acabar com tudo o que existe sobre a face da terra, oráculo de Javé. Acabarei com homens e animais, acabarei com as aves do céu e os peixes do mar. Destruirei os ímpios, eliminarei o ser humano da face da terra, oráculo de Javé. Terceiro tópico: perversão religiosa. Estenderei minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o que sobrou do deus Baal e o nome dos seus sacerdotes com os seus ajudantes. Eliminarei aqueles que se ajoelham nos terraços para adorar o exército do céu, aqueles que adoram a Javé, mas juram pelo deus Melcom, aqueles que se afastam de Javé e que não procuram Javé, nem o consultam. Silêncio diante do Senhor Javé, pois está próximo o dia de Javé. Javé marcou um sacrifício e já santificou os seus convidados. Quarto tópico: corrupção dos poderosos. No dia do sacrifício de Javé, pedirei contas aos nobres e príncipes e a todos os que se vestem à moda estrangeira. Nesse dia pedirei contas a todos os que saltam a soleira da porta do templo e enchem de violência e trapaçam o templo do seu Senhor. Quarto tópico: os alicerces da corrupção. Nesse dia, oráculo de Javé, um clamor se levantará da porta dos peixes, gemidos da cidade nova e das colinas, um grande lamento. Gemã, moradores do bairro de Mactes, porque acabaram os mercadores e foram eliminados todos os cambistas.
Quinto tópico: a idolatria do dinheiro. Nesse tempo, revistarei Jerusalém com lanternas para pedir contas àqueles que, encharcados de vinho, dizem nos seus corações: Javé não faz o bem nem o mal. Suas riquezas serão saqueadas, suas casas serão demolidas. Construíram casas, mas não habitarão nelas. Plantaram videiras, mas não beberão seu vinho. Sexto tópico: dia de julgamento. Está próximo o grandioso dia de Javé, está próximo e avança com grande rapidez. Ouve-se um grito, é amargo o dia de Javé. Nesse dia o valente grita de medo, será um dia de cólera, esse dia um dia de angústia e aflição, dia de devastação e ruína, dia de trevas e escuridão, dia nublado e tenebroso, dia da trombeta e do grito de guerra contra os castelos fortificados e contra as torres da muralha. Atormentarei os homens, de tal modo que andem como cegos, porque pecaram contra Javé. O sangue deles se derramará como poeira e suas vísceras como esterco. Nem sua prata nem seu ouro serão capazes de livrá-los. No dia da cólera de Javé, ele incendiará a terra inteira no fogo da sua indignação. Sim, ele acabará exterminando todos os habitantes da terra. Glória a Deus, aleluia, amém. Sofonias exerce a sua atividade pouco antes de Jeremias, sobre a situação da época, conforme a introdução. Sofonias exerce a perspectiva do dia de Javé, domina todos os oráculos nos quais Deus denuncia a infidelidade do seu povo. O dia de Javé é expressão para indicar uma grandiosa intervenção de Deus em favor do seu povo, talvez por ocasião de alguma dificuldade, como talvez uma invasão estrangeira, anunciando, porém, que o dia de Javé não será de vitória e alegria. Sofonias o apresenta como grandiosa liturgia cruenta, em que o próprio Deus será o oficiante. Corrompendo-se o homem arrasta consigo toda a criação. Por isso, o julgamento de Deus é universal, atingindo todas as criaturas. Sofonias denuncia a corrupção existente em Jerusalém. Uns adoram divindades da natureza, Baal e os astros. Outros misturam o culto de Javé com o culto de Melcom, deus dos Amonitas, ao qual provavelmente se ofereciam sacrifícios humanos. Outros ainda são completamente indiferentes para o povo que tinha feito uma aliança exclusiva com Javé. A situação era tão grave que o profeta anuncia a destruição total, um julgamento que se apresenta como grande sacrifício, no qual os próprios idólatras serão as vítimas.
Agora os acusados são os detentores do poder religioso e político. A família real e seus altos funcionários vivem no luxo, usam roupa estrangeira às custas do povo. Os sacerdotes observam costumes pagãos, supersticiosos, saltam a soleira da porta do templo, mas não têm escrúpulos de introduzir no templo a exploração e a fraude. No dia do julgamento, Jerusalém será destruída. A lamentação dos habitantes se deve ao fato de que desapareceram os comerciantes e cambistas, dos quais dependiam a riqueza e o luxo da cidade. São denunciados aqueles que se acomodam no bem-estar, baseados na segurança proporcionada pelo dinheiro, que eles cultuam como se fosse um Deus. Se o dinheiro resolve tudo, que necessidade há do Deus vivo? Esperava-se que o dia de Javé fosse de intervenção, que traria vitória e alegria. Sofonias, porém, mostra que será um dia terrível, pois Javé intervirá sim, mas para julgar o pecado. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Meus irmãos, nós concluímos hoje a leitura do capítulo 2 do livro do profeta Sofonias, do capítulo 1 do livro do profeta Sofonias, os seus 18 versículos e as explicações do mesmo. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do profeta Sofonias, no seu capítulo 2. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.